Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Dessa vez, depois do GP da Espanha de MotoGP, finalmente o Mundial de Moto Velocidade de volta às ações após um período de pausa. E claro, temos muito que falar acerca da corrida de Jerez de la Frontera, ou melhor, das corridas. Afinal, a maior polêmica do fim de semana aconteceu na Sprint. A gente vai abordar tudo aqui no Podcast. Eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e sempre ele, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais esportivos do Grupo Disney. Como praxe, as boas-vindas iniciais ao Fausto, que certamente terá muito a opinar sobre a polêmica acerca da corrida Sprint neste fim de semana, mas, Fausto, manda aí o seu salve inicial pra galera, afinal hoje tem assunto pra caramba, inclusive fora do Mundial de Moto Velocidade. Seja bem-vindo, Fausto. É isso, bom dia Carlos Costa, Guilherme Longo, Felipe Mota, salve rapaziada, ligada no Podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Pois é, depois de uma seca aí de 3 semanas, né, a gente voltou com tudo, né, com tudo que o esporte tem a oferecer, surpresas a cada curva, polêmicas, controvérsias, discussões, trombada, tombo. E, felizmente, todos voltaram para casa sem maiores lesões. Isso é o principal, mas assunto nunca falta aqui no podcast. É isso aí. Felipe Mota, estávamos com saudade da MotoGP. Seja bem-vindo. Grande abraço, Carlos. Abraço a todos os companheiros. Galera. Fala, galera. Galera ligada aqui no podcast, sem dúvida. Foi um mês muito difícil, né? A gente não teve nem Fórmula 1 nem MotoGP em função dos conflitos ali no Oriente Médio. E estamos de volta com a MotoGP e ela voltou com tudo, especialmente no sábado. Sábado de corrida sprint chuvosa, classificação que já trouxe alguns elementos interessantes em meio a uma temporada que vinha sendo, se não dominada, mas tendo o protagonismo da pilha. Eu acho que é dominada, eu não acho exagero falar. Até então acho que dava pra dizer, né? Agora vamos ver se a figura muda a partir desse GP da Espanha. Mas Gui, tivemos muita coisa que rende debate aqui no podcast ao longo do fim de semana último e vamos abordar aqui os temas todos. Seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve meu povo, vamos lá que tem muita coisa pra falar. Querendo ou não, a primeira sprint flag to flag da história, né, com chuva, trouxe o caos e muita coisa que a gente vai ter que debater, que tem muita gente mordida até agora com o que o Marques fez, se podia fazer, se não podia fazer e tudo mais. Marques do céu ao inferno em múltiplas facetas. Impressionante, né? E do inferno ao céu também. Pois é, pole position, liderando a sprint, caindo, indo pro pit ali pra troca de moto a partir do momento que se inicia e se fortalece a chuva na corrida sprint lá de Jerez. Depois, na corrida principal, um domingo ruim, a gente vai abordar, claro, a corrida principal, mas o Gui bem destacou, Fausto, a polêmica do fim de semana é de fato a ida do Marc Marquez aos pits para troca de moto a partir da queda na corrida sprint. A gente vai colocar para quem nos assiste uma imagem desse momento para que a galera visualize, né, quem porventura não assistiu a corrida, mas acho que todos da nossa audiência ficaram por dentro do que rolou e a grande pergunta é, o que dizem as regras acerca daquilo que aconteceu ali em Jerez? Fausto? É isso, né? Foi a grande controvérsia do fim de semana, muitos contra, outros a favor da não punição e não averiguação de uma eventual punição ao Marc Marquez, que caiu tentando andar com o irmão está andando mais do que ele, pelo menos em Jerez, andou mais do que ele. Ele caiu na curva 13, ficou esperando, todo mundo viu, né? Ficou esperando passar o pelotão do lado de fora da curva, né? Uma posição, a meu ver, perigosa. Aí cortou por dentro da grama, por cima da grama, entrou no pit lane para trocar de moto e saiu, ainda deu uma... E o Pecco Bagnaia ia entrar e o mecânico segurou porque o Marques já tinha entrado e ia dar um rolo completo, né, se eles trombam ali dentro. Mas o principal problema foi ele ter cortado a entrada do box. A entrada do box é na curva 12, ele caiu na 13, né, curva Lorenzo. Então, ele teria que dar mais de uma volta com pneu slick na pista molhada, que era efetivamente muito perigoso, e ele não fez isso, né? Ele esperou o pelotão passar do lado de fora da curva, uma curva onde aconteceram vários acidentes, e cortou caminho, a meu ver, porque a entrada do box era bem antes. Então, a regra diz, né? Eu estou com a regra aqui, ele entrou a explicação para não punição que só saiu de noite, né? E para não averiguação. Marques entrou pelo pit lane de acordo com a definição publicada de
cruzar o pit lane, ou atravessar a entrada do pit lane antes do timing point, né, do ponto de cronometragem, onde tem um sensor que diz que você tem que estar a partir dali a 60 km por hora, que é realmente mais à frente do que onde ele entrou. Do ponto onde ele entrou é onde está a entrada do pit lane, 60 km por hora, os sinais são mostrados. Não há uma específica regra que diga que os pilotos precisam entrar no pit lane por um lugar específico. Pô, matei um caminho. O Marques também não desobedeceu nenhuma instrução dos fiscais de pistas, não causou nenhum perigo quando atravessou a pista, porque esperou que ela ficasse limpa e não cortou, olha esse pedaço, não cortou porções significativas da pista e não ganhou, e por consequência disso, não teve uma vantagem, não ganhou vantagem. A moto da Ducati continuou funcionando, então ele foi apto, foi capaz de voltar à pista com aquela moto. Porque agora tem uma nova regra que, se você deixar o motor apagar, você não pode fazer ela funcionar, nem pedir para os fiscais darem tranco, nada disso. O Marques foi extremamente sagaz, como sempre, né? Espertíssimo, segurou na embreagem, não deixou o motor morrer, levantou a moto sozinho, o que não é fácil, ficou esperando o pelotão passar, tirou quase que uma reta e entrou depois da entrada correta, porém antes do ponto da linha que delimita os 60 km por hora e tem o sensor. E a regra é omissa. Era omissa até anteontem, até ontem, mas certamente não vai ser mais omissa. Uhum. Aí tem 3 pontos que eu acho que são os pontos que são realmente importantes nisso. Ele se expôs a risco, expôs outros pilotos a risco por ter ficado esperando passar o pelotão inteiro. Ele era segundo colocado, né? Passar o pelotão inteiro. Depois, ele teria que fazer uma outra volta, então ele ganhou uma efetiva vantagem, porque ele teria que fazer uma outra volta inteira com pneu slick no piso molhado. E a terceira coisa, ele ganhou essa vantagem e não entrou pelo lado certo da pista. Então, acho que se fosse outro piloto, se fosse o Moreira, tivesse feito uma situação dessa, ele teria sido punido. E a regra é omissa, mas o senso comum diz que a entrada do box é a entrada do box. Então, eu acho que isso, na minha opinião, foi uma forma de compensar a punição que deram a ele lá na Tailândia, com a manobra com Pedro Acosta, que eu achei excessiva, e agora foi legal e infra-severa em relação a esse procedimento. Acho que ele cometeu 3 erros, se expôs a risco, ganhou vantagem, e se a regra é omissa, a direção de prova tem que decidir. E a direção de prova decidiu não puni-lo e nem foi averiguado. Então, mudou a sorte da corrida, ele saiu, ganhou a prova, parabéns para ele. Ele fez o que está acostumado a fazer. Foi o que ele fez no ano passado nos Estados Unidos, quando saiu correndo do grid, todo mundo saiu correndo atrás dele. Ele pensou rápido, ele tem uma capacidade de improvisação e uma inteligência fora do comum, mas se não fosse um grande nome, se fosse na Moto3, se fosse um outro piloto menos famoso, menos conhecido, eu acho que essa punição teria vindo. Felipe, Gui, quero a opinião de vocês. Começo contigo, Felipe. O Fausto já abordou alguns tópicos interessantes e acho que importantes sobre essa questão envolvendo o Marques. Bom lembrar, né? Eu disse até que o Marques liderava, ele liderou boa parte do sprint, mas o Alex Marques naquele momento já estava à frente, contexto de briga pela vitória na corrida curta. O regulamento fala de vantagem significativa, acho eu, tenho essa opinião já de bom tempo, que essas questões interpretativas do regulamento são redigidas dessa forma justamente para dar à direção de prova uma certa soberania acerca do que é decidido. E aí, se você olha para todo o resto do pelotão, o próprio Alex Marques, Bezek e tudo mais, quem ficou na pista se deu mal. Então, difícil dizer que ele não teve uma vantagem. Sim. E as questões de segurança o Fausto já abordou, acho que não podem ser desconsideradas nesse debate, Felipe. E é o que o Fausto falou sobre o bom senso, né? Todo mundo tem um bom senso do que é uma entrada de pit stop, né? Assim, não tá claro onde é. Não, peraí. Claro tá. Pode não estar claro até onde você pode não entrar exatamente por ali.
Eu acho que esse tema, vamos lá, a gente tá falando de MotoGP. Que aí foi o regulamento embaixo do braço que a direção de prova usou para sequer ter averiguado o incidente. É né? isso. A gente tá falando de uma competição que não existe de forma tão frequente ir aos boxes para fazer estratégia. Se fosse, obviamente, o assunto pit stop na Fórmula 1 é muito mais tocado, porque todo mundo sabe que o piloto vai largar e vai parar no box, a não ser que ele abandone na largada. Mas vamos imaginar que a MotoGP tivesse uma ida mais frequente ao boxe num padrão de Fórmula 1. Qual seria a dúvida desse debate? Nenhuma. Entendeu? Então, assim, na Fórmula 1 tem a linha branca, né? O cara cruza a linha branca, já era. Então, vamos pensar que na próxima corrida os pilotos vão ao boxe, né? Porque passou a ser obrigatório ao boxe. Você abriu com essa medida a margem para o cara passar pela entrada dos boxes, e se o seu adversário fizer uma estratégia diferente, você fala, passei, mas a hora de entrar agora. Deixa eu, saída pela esquerda, e vai lá e entra. Nem que tenha uma punição de tempo acrescido e o cara calcule que valeria a pena. Então, assim, é óbvio que houve vantagem significativa. O Fausto toca na questão do risco e na coisa do bom senso. Agora, se é dúbio, eu acho que o caso tem que servir para deixar de ser dúbio. Enquanto há dúbio, tudo que o Fausto citou, eu em corridas de automóvel e de moto, eu valorizo muito a genialidade do cara. Quando o cara faz tudo isso, pensa, porque não tem como ele... Na queda ele já começou a pensar em tudo. Sim. Onde ele caiu. Isso que o Fausto falou... Infrações de segundo, né? Infração de segundo. Isso que o Fausto falou de ficar segurando a embreagem, não deixar a moto morrer, não deixar a fiscal ajudar. Isso é um componente de genialidade. Sim. Eu não tô defendendo, porque daí alguém vai, olha só, o Marques pode fazer o que for, vai roubar a mãe e o cara vai achar um negócio bonito. Não, isso é um... Porque essa é a diferença entre os geniais e os muito bons. Os muito bons são rápidos. Eles não pensam tudo isso. O cara tem um GPS, ele assiste um drone, ele assiste a corrida de cima. E a função de decidir se não é dele. Exatamente. A dele é fazer. A dele é fazer. É isso aí. É os outros que se virem depois para resolver a bomba. Isso. Mas ficou ali um caso muito claro de que... Assim, pensando também no espetáculo, ficou uma coisa incrível, né? Assim, que eu acho que é um componente que as pessoas consideram. E eu acho que... Você entendeu? Se o cara olha o regulamento e fala assim, não, o regulamento tá dúbio e foi um show... Ah, cara, não vou ser eu que vou interferir no show. Tinha que estar escrito aqui, parágrafo 3, o cara não pode fazer isso. Beleza. Aí eu acho que agora eles vão sentar e vão deixar isso muito claro. A entrada do box é ali, que seja a linha branca da Fórmula 1 ou outra coisa. Que é o que o Fausto falou. Qualquer criança de 8 anos que o pai levou 3 vezes numa pista, ele sabe o que é uma entrada no box. É a mesma coisa que você falar que ficou dúbio um gol. Não ficou dúbio o gol, que se a bola... Gente, é um quadradinho, a bola entrou, é um gol. Um pit stop é a entrada do pit stop. Tudo bem que alguém vai falar, não, mas pit stop, o cara vindo pela grama também é uma entrada. Tudo bem, é uma entrada que em corrida não vale, né? Mas assim, eu acho que eles vão usar esse episódio para trabalhar a regra e colocar ali no papel de um jeito que fique definitivo. Bom, vamos ver os desdobramentos. Quem falou bastante acerca disso foi o Johan Zarco, inclusive. O Zarco, inclusive, falou que o Marques não merecia ter ficado com essa vitória, mas o caso do Marques do sábado me lembrou, inclusive, um outro da Fórmula 1 recente que trouxe muita polêmica. Não sei se vocês aqui na mesa lembram, a galera que tá assistindo em casa, que é o Hamilton na Alemanha em 2019. Aquele GP da Alemanha, Nürburgring, que foi aquela corrida? Eu acho que foi. Foi Nürburgring. Que o Hamilton bate na última curva. Não, foi Hockenheim. Foi Hockenheim? Foi? Hockenheim. E ele corta a pista. A diferença do Hamilton pro Marques é essa. O Hamilton literalmente corta a pista. Ele tava do outro lado, o box era do lado direito, ele bate do lado esquerdo, ele atravessa a pista e entra no box no meio. E ali o Hamilton toma uma punição de 5 segundos. Eu fui até pesquisar aqui para confirmar. E se falava que o Marques até poderia tomar uma punição, falava-se de 3 segundos, o que não mudaria, porque ele cruzou 3 e 1 na frente do Bagnaia, de 5. Mas a questão é o seguinte, o Marques jogou com o regulamento embaixo do braço, e qualquer documento jurídico de texto dúbio favorece a parte que não redigiu. Então, se há essa zona cinzenta, a culpa não é do Marques. Não tô falando que o Marques tá certo em fazer isso. Não. Mas a questão é, ele jogou com o regulamento embaixo do braço. Eu acho que todo piloto tem que saber ter um pouco, ser um pouco sacana nesse sentido. E o Marques foi
incrível nisso, porque Com como o certeza Felipe ele falou, sabe disso. é a cabeça do cara de não deixar a moto parar, de não deixar o fiscal chegar. Isso aí, parabéns, a gente pode questionar o quanto for a legalidade disso, isso. o quão sacana ele foi, piririporó. A questão é, o Marques deu um golpe de gênio no sábado pra conseguir uma vitória, depois ele cair no chão e cair pra último. Porque o Marques... 4 voltas? Faltavam acho que menos, acho que a chuva cai com 4 e ele vai pro chão com 3, uma coisa assim. Absurdo. Isso fica pra história, cara. É? Agora, logo depois da queda dele, ver os pilotos ali tentando sobreviver quando a chuva pegou, Sim. foi tenso. Gente, o Aldegger, eu fiquei com medo pelo Aldegger, porque ele ainda tá se recuperando. Pô, fala aí, o Aldegger não anda, cara. E Ele- se você ele repara anda na de hora... muleta. E repara a hora que ele... Literalmente andar, no caso. Andar, Caminhar. Ele não anda, ele não caminha, é uma coisa muito chamativa. E ele foi o único a não entrar no box. E eu acho que ele não foi no box. Depois isso é uma brincadeira, mas quem reparou, eu fiquei muito atento a hora que ele vai pro box, eu falei, eu quero ver ele descendo da moto e trocando de moto. Ele tem uma dificuldade pra andar 2 passos de uma moto pra outra. Acho que ele falou, eu vou ficar na pista, cara. Vai me dar um trabalho trocar de moto. É uma dificuldade, cara. Então assim, mas pensa, uma quedinha, mesmo que fosse uma queda lenta, uma queda suave, um cara que tá numa recuperação dessa. Só antes do Fausto, uma informação de última hora, né? O Aldegger falou que agora, passando o teste de Jerez, que está rolando nessa segunda-feira, ele vai fazer um check-up da lesão dele pra ver se a recuperação tá dentro do prazo. Porque, vamos lembrar, o Aldegger antecipa o retorno dele. Falava-se de um retorno em Austin, ele volta uma semana antes no Brasil e, como o Felipe falou, a gente viu ele lá em Goiânia. Ele tá andando de muleta. Cara. Não, peraí, eu sei que vai pro Fausto, mas até pegando um exemplo do Rins, que a gente vem há muito tempo falando do Rins abaixo de performance, é verdade, isso é um fato. O Rins, cara, quando você vê ele andando, ele tem dificuldade em andar. E é sincrônica, porque a gente tá falando de acidentes antigos. O do Aldegger é fresquinho. E assim, visualmente a perna dele é debilitada. Você percebe uma perna mais forte que a outra, sabe? Quando você... ali a parte da canela não tem a forma. Assim, é um cara lesionado. É uma coisa que você não pode desconsiderar, que esses caras competem com limitações pra vida. Ele tem dificuldade pra caminhar. Então, assim, não tô falando a novos riscos. Não tô falando que critiquei várias vezes a performance do Rins, não tô falando, não, porque a gente tem que ter uma certa calma. Não, é só um reconhecimento do esforço que esses caras fazem. Fala, Fausto! Não, só eu mandei para vocês o VAR da situação. Né? Mandei para vocês 3, pedia que depois fosse colocado aí, que você vê claramente que o Marques estava na saída da curva 13 e ele cortou praticamente cortou 2/3 da entrada do pit lane. Tá bom, a gente chegou antes dos 60 km por hora, mas levou uma efetiva vantagem, expôs os outros pilotos a risco, e se o regulamento é omisso, o diretor de prova tem autonomia para decidir nessas questões, e eu acho que decidiu muito pesando o nome do Marques, e também levando em conta o que aconteceu na Tailândia, e a gente já viu o Marques fazer isso, como falei, no ano passado nos Estados Unidos, já vimos o Valentino Rossi fazer isso em Assen em 2015, já vimos aquela largada estilo motocross em 2014 na Alemanha, acho que foi 2014, mas todos os pilotos largaram juntos do pit, já vimos o Rossi fazer isso lá no saca-rolha de Laguna Seca, passando por cima do bueiro para passar o Stoner, situações que levaram a mudanças no regulamento, aperfeiçoamentos no regulamento, que tem mais de 400 páginas, e eu acho que essa situação, ainda mais vendo sobre esse ângulo, o quanto ele cortou, o quanto ele não poderia ter cortado por cima da grama, sabe? Então, acho que o regulamento provavelmente vai ser modificado. Mas o brilho, a rapidez de raciocínio e a determinação do Marques foi impressionante, admirável sobre esse lado, nada a contestar. E a gente está vendo que... Mas aí você fala do Aldegger, né? E citou também o Rins. O Rins se machucou em 2023. Sim. Convive com essa lesão por 3 anos. Pois é, o Marques não está bem. Quando ele caiu 2 vezes tentando acompanhar o Alex Marques. E o Alex Marques falou uma coisa ontem, depois da corrida, impressionante. Que ele falou assim, que eu sou mais rápido que ele nas direitas, estou mais rápido que ele nas direitas desde muito tempo, desde a lesão. Agora, ontem eu fui mais rápido que ele nas esquerdas. E se você ver, a ultrapassagem foi na curva 6, que é uma curva para a direita, e a queda foi na curva 11, que é uma curva para a direita também.
né? E hoje eles estão testando lá, inclusive, com mecanismos para medir a força do vento, a interferência do vento. Tá? Hoje tem um teste oficial que está acontecendo agora, o Alex Marques liderou de manhã, agora o Raul Fernandes está liderando na parte da tarde. É um teste que não tem muito para testar, porque tudo que podia ser testado eles já estão usando, porque eles têm que se dedicar às motos de 2027. No momento, o Raul Fernandes, olha quem está em segundo, Mark Marques, mas na determinação, porque ele mesmo falou que sem chegar ao pódio, ele não consegue brigar pelo título do campeonato. E disse mais uma outra coisa, não tenho nada a provar para ninguém. Isso vale para o sábado e vale para o domingo. Então, a situação do Mark Marques continua muito nebulosa, mas sem dúvida ele é a grande atração do campeonato. Ontem essa corrida foi mostrada para a Espanha, porque era a estreia do campeonato da fase europeia e era na Espanha. Eles abriram mão e liberaram o sinal para a TV aberta. Quando o Marques caiu, eles estavam liderando a audiência na Espanha. Quando o Marques caiu, a audiência caiu junto com o Marques. Caiu para quinto lugar. E estava em primeiro. Então, você vê a importância do Marques. E a gente fala, vai parar. Eu gostaria que o Marques continuasse por muito tempo, enquanto ele puder. Mas quem tem que decidir isso é ele, né? Mas que afetou a corrida tanto no sábado quanto no domingo, não tem dúvida. E afeta o campeonato inteiro. Então, é o grande nome remanescente da era de ouro do motociclismo, de Pedrosa, Lorenzo, Marques e Rossi. Vamos lá. Primeiro, já pegando esse gancho, primeiro os espanhóis são de sacanagem. Ele caiu, mas quem assumiu foi outro espanhol. Fica assistindo. Aí você vê o tamanho do cara. Não era nem assumiu. O Alex já tava na frente. É verdade. Aí você vê como os caras... Como é o tamanho do cara, né? Porque assim, ele o Mark Marques é espanhol. Não, o Mark Marques é o Mark Marques. Isso, esquece. Mas vamos lá. Eu já posso, Carlos, ampliar essa discussão para o domingo e para o campeonato. Eu acho que o Marques agora está passando por uma reflexão assim... Porque ele fala, né, de guiar acima da moto e tal. Eu acho que ele precisa entender, assim, ele é um super racer e é um cara que, obviamente, não se contenta com nada que não seja uma glória. Não é nem ganhar. O sarrafo dele é aqui. E eu acho, indo para o que disse o Fausto sobre, não de parar e tal, mas essas reflexões de até onde vale a pena, eu acho que depois do título do ano passado... Imaginar ganhar ia ser lindo e aí entender se fica, se não fica e tal. E agora vou focar em 2026. Eu realmente acredito que ele precisa passar por aquele processo do, esse ano tá difícil, fazer a equação, solução de compromisso entre, cara, esse ano tá difícil e me matar para superar uma situação que tá um pouco adversa pode me colocar num risco grave. Eu acho que seria interessante o Mark ir para as próximas 2 corridas no modo, cara, se for para ser terceiro, eu vou ser terceiro, se for para ser quarto, eu vou ser quarto, se for para ser segundo, eu vou ser segundo. É possível isso? Na cabeça dele ou de moto? Dele. Mas eu acho que ele deveria ter essa reflexão. Não, eu acho que ele tem a inteligência para ter essa reflexão. O problema é que a famosa frase do Senna do If you no longer go for a guess. Mas eu acho que ele já não é mais inconsequente a tal ponto. Porque meu ponto é assim, é o que o Fausto acabou de trazer do Alex descrevendo ele para a direita e para a esquerda. Eu acho interessante, você vai entender o que eu vou pegar, o Carlão, porque eu vou citar o bolão lá que eu faço. Mas enfim, eu acho que ele tem que passar pelo entendimento, não tô 100%. A moto não tá sobrando, então se por um acaso eu não for campeão esse ano, não é que eu tô desperdiçando mais uma chance da minha vida de virar o maior dos maiores. Não, cara, não tá assim. Essa moto ainda não tá assim. E ele não tá assim. Voltando ao meu bolão, para quem não sabe, eu participo de um bolão, já falei isso uma vez aqui, que é um bolão multiesportivo, poliesportivo. Que você é um draft entre amigos. Draft, para quem não sabe, é aquela escolha de 1º a 12, e aí vai 1º a 12, depois volta de 13 a 24 e vai indo num esquema de cobra assim até... E você tem que fazer escolhas que você acredita que vão ficar no top 4. O ano passado eu peguei o Max, que foi campeão, ótimo, no meu primeiro round, e esse ano eu peguei o Max de novo. Por que eu tô citando isso? Porque... Obviamente, eu torço pro Marques, né? Financeiramente, esportivamente, financeiramente. É isso. E aí, quando ele ganha no sábado, eu falei, é a última esperança. Se ele ganhar em Jerez agora, no domingo, última esperança não, mas
ele vai se aproximar da Aprilia. O Martin esse fim de semana já não foi tão absurdamente dominante. Não, e era um fim de semana interessante, porque o Marques não tem o melhor dos históricos em Jerez. Então, se ele fizesse 37 pontos, é 37 pontos no lugar que ele não ganha muito tempo. Outras Ducatis andaram bem, o Dijan Antônio andou bem. O mano dele fez pódio naquela condição lá, mas o Dijan Antônio andou bem, Alex Marques andou bem. Eu acho que houve... Por que eu trouxe o bolão? O fim do ano passado foi muito insignificante, porque ele já era campeão, ele se lesiona e o Bezzecchi começa a ganhar. Tinha um quê de fim de feira, entendeu? Tinha um quê de fim de feira 2025. O Max machucou, mas pra que voltar? Então eu não sei vocês, mas eu achei que ele não tava tão chumbado. Sabe assim, machucou, é grave, mas se precisasse voltar, voltaria. Ao mesmo tempo que o Bezzecchi com mais gente precisando ganhar, já tava todo mundo meio garantido. O Marques já tinha feito, o Alex já tinha feito um bom ano. Então eu não sei pra vocês, as últimas etapas do ano passado tiveram um quê pra mim, de fim de ano, que quando começasse o 26, seria um mundo novo. Sim. Ou velho. Porque a referência não tava correndo. Era uma referência míope. Sim. Quando começa esse ano, Bezzecchi muito bem, Aprilia muito bem, e o Marques limitado, aquele fim de ano não era tão fim de ano, era um presságio. Eu não encarei o fim do ano passado. A Ducati limitada e o Marques aquém de Dijan Antônio consistentemente. Então eu acho isso muito interessante, como aquele fim de ano ele foi, entre aspas, irrelevante para ter um peso, que nesse ano a gente viu, puxa, aquele fim de ano já tinha ali uma demonstração do que poderia ser, mas era óbvio que era difícil ter essa leitura. E aí, voltando no Mark, eu não tô falando que o Mark vai voltar, se tiver que ser terceiro, não tô falando meio papai e mamãe, sabe, assim, meio bundinha, eu vou ser terceiro, Só tô falando, não sei assim, eu tô em terceiro, mas vou matar pra ser segundo. Eu acho que, pensando na saúde dele, e até no campeonato. Porque ontem, se ele fosse segundo ou terceiro, ele tava no bolo. Eu já acho que ele tem que vestir a camisa de eu não sou mais favorito. Eu não sou, e não é. Mas candidato ainda. É candidato, não dá claro que é. Claro que a gente tá falando de um esporte, bate na madeira. Qualquer um tá sujeito a cair e perder corrida. Qualquer um. Fora o duelo interno da própria Aprilia, em que um pode tirar ponto do outro. Eu só acho que ele precisa pensar, e o comentário do Fausto, quando vai pra 27, 28, eu acho que isso começa a ser um debate. Porque eu acredito que aquele momento dele, na moto não fábrica, né, de 24. 4, Gresini. Gresini 24, Fábio 25, era aquela fome de quem ficou ali alijado da disputa, e eu quero provar que eu posso. Cara, esse cara não precisa provar mais nada. Zero. Então, eu não tô falando que ele tá com isso na cabeça, mas eu acho que essa leitura de 26 precisa ter uma reprogramada. Não é nem pra perder o campeonato, é pra disputar esse campeonato ele vai ter que mudar um pouco o jogo, senão ele vai ficar caindo. Se o Marques tivesse sido terceiro ontem, ele teria feito 16 pontos, ele seria o terceiro colocado no campeonato. Ele teria 73 pontos, o Dijan Antônio é o terceiro agora com 71. Trazendo a classificação, a gente vai colocar inclusive na tela para quem nos assiste, mas para quem nos ouve aqui, Marco Bezzecchi 101 pontos, Jorge Martin 90, portanto a dupla da Aprilia segue à frente. Fábio Dijan Antônio subiu para a terceira colocação, passando o Pedro Acosta, 71. E o próprio Marques. Exatamente, o próprio Marques, 71 pontos para o Dijan Antônio, Pedro Acosta 66, Mark Marques 57. A gente tem o Raul Fernandes, sexto colocado com 54 pontos. Alex Marques aparece com 53 depois da vitória na corrida principal. O Alex que acabou tendo o revés ali na corrida sprint. Mas Gui, só aproveitei o ensejo para trazer a classificação, manda bala. Não, eu concordo com o que o Felipe falou. Eu acho que até eu vou além. Ele falou que o final da temporada passada, né? Porque a gente chegou na última corrida com o top 3 já definido. O Mark era campeão, o Alex era vice e o Bezzecchi era terceiro. Já tava, o pódio do campeonato estava definido. Mas eu vou além. A pré-temporada também mascarou as coisas, porque a gente terminou a pré-temporada, tanto a da Malásia quanto a da Tailândia, falando, vai ser uma repetição de 2025. O Marques vai chegar na primeira corrida, vai fazer 37 pontos, igual foi na Tailândia no passado. A gente fez essa previsão. Vocês voltarem 2 meses atrás, a gente falava isso. E agora sem o Bagnaia, né? Porque no ano passado a gente esperava um Bagnaia competitivo. A gente só tinha, porque a gente já tinha visto na pré-temporada, o Alex Marques forte. A gente não esperava que ele fosse... O Bezzecchi não andou bem na pré-temporada? Ele foi bem, mas a gente ainda tinha aquela coisa, que o Alex Marques foi o mais rápido da pré-temporada da Malásia. E a gente falou, tipo, cara, vai ser repetição do ano passado. Posso fazer uma pergunta pro Fausto? Manda. Fausto, quanto você acha que é esse cenário de Jerez, em que a gente viu uma Ducati bem,
uma Aprilia que estava andando à frente, mas não estava sobrando, é muito relacionado à pista. Quanto você acha que o que a gente viu em Jerez é por causa da pista e quanto você acha que é por causa da pausa, de trabalho, movimentação das equipes? Pois é, assim, a Ducati reagiu, mas não reagiu tanto, né? A Ducati venceu. Venceu a primeira no ano, né? Mas o Alex Marques conhece bem a pista, tem uma vantagem em relação a isso, está andando muito bem. Agora ele, que começou dizendo que estava sobrevivendo e tudo mais, agora ele pegou a mão da moto, né? O Didier Antônio está muito bem com essa moto, porém, foi a segunda vez em 4 GPs que tivemos 4 Aprilias nos top 6. Né? E a Ducati oficial ainda não venceu. E mais, o Marc Marques não fez nenhum pódio até agora. Né? Então isso não aconteceu nem no ano passado, nem no ano retrasado. Isso aconteceu na Honda pós Jerez 2020. Então Jerez, como o Guilherme bem lembrou, não é uma pista boa para ele não tem boas lembranças lá. Porém, ele é obcecado. Ele falou assim, meu nível é aceitável, meu nível está aceitável. Aceitável não é bom. Né? Aceitável é regular. E esse fato do Alex falar que conseguiu ser mais rápido que ele nas esquerdas, isso pode ter sido em relação a esse circuito especificamente. Vamos ver na próxima etapa em Le Mans. Porém, as coisas estão muito mais difíceis para o Marques do que ele e a própria Ducati pensavam que estaria, né? Porque o Bagnaia cumprindo o aviso prévio, sem motivação nenhuma, colocando a culpa na moto. O Didier Antônio, sim, está cada vez mais entrosado com a moto. E o Alex Marques agora pegou a mão. E quando ele pega a mão, é muito bom, né? Porque a gente vai ter mais alternâncias na briga pelo pódio, na briga pela vitória. Acho que o Bezzecchi ontem poderia ter ido além. Ele disse que o Alex Marques era inalcançável, mas ele também controlou a vantagem que ele tinha para o Jorge Martin, que aumentou de 4 para 11 pontos, e está lidando com a consistência, o que é bom, o que o Marc deve fazer também, né? Pontuar. E ele tem sido muito melhor nas sprints, né? Com todas as circunstâncias, do que no GP completo, porque ele no GP completo sente mais as limitações físicas. Vamos ver como é que vai ser em Le Mans, como é que vai estar o tempo, né? E o que vai acontecer. Eu acho que até Le Mans, acho que a gente vai ter já mais uma alteração no regulamento para disciplinar esse negócio da entrada do box. Mas a Ducati reagiu não o suficiente. Reagiu, mas não o suficiente. A Aprilia segue muito bem. Ontem a corrida foi um pouco monótona, né? Depois da queda do Marc Marques, tanto que os espanhóis foram fazer outra coisa, sei lá. Mas assim, os melhores momentos foram proporcionados pelo pelotão intermediário. Né? O Ogura andou muito bem, né? O Pedro Acosta teve aquela trombada com o Raul Fernandes, que talvez pudesse ser punido, também não foi. Quer dizer, o critério do regulamento continua muito dependendo da interpretação que hoje é do Simon Crafar, que era o repórter de pista que a gente via direto ali, que conhece demais a MotoGP e a 500, venceu os GPs, mas eu acho que tem uma influência na importância de quem está sendo avaliado, né? Acho que o Pedro Acosta foi prejudicado, a moto ficou bem avariada, ficou toda desequilibrada. Numa pista como essa, talvez não faça tanta diferença, mas ele perdeu o ritmo muito depois disso. E vamos ver o que vai acontecer na próxima. Acho que o Marques continua candidato ao título, mas acho que ele pensa cada vez mais nos contratempos que ele não esperava ter, né? O Marques não caiu em corrida desde a Indonésia, quando ele foi derrubado. Ele não caiu, foi derrubado, né? Então, esse início é muito aquém do que ele pensava, do que a Ducati pensava e do que eles esperam daqui para frente. O Fausto citou uma corrida relativamente monótona. A gente vai colocar o resultado na tela para o pessoal dar uma conferida, né? Claro, vitória do Alex Marques, o Marco Bezzecchi foi o segundo colocado, à frente do Fábio Di Giannantonio. Jorge Martin ali pontuando bem no fim de semana, quarto colocado. Aqui temos o gancho também para falar do fim de semana do Diogo Moreira, uma etapa difícil para o piloto brasileiro, que acabou aí lá para trás, desde o princípio das sessões de pista decisivas, na classificação inclusive, né, Gui? O Diogo cai na classificação no momento complexo, bem no meio da sessão, né? Foi, eu acho, com 7 minutos para o fim.
E tinha uma expectativa, né? Porque ele levanta da moto, vai correndo pra moto auxiliar, né? Fazer o trajeto de volta pro box. E a gente tinha uma expectativa de que ele conseguisse voltar à pista, fazer uma volta no final, porque ele tava andando bem, ele tava conseguindo se colocar ali na briga pela vaga. A gente sabia que uma das vagas era do Pedro Acosta, mas a segunda ainda tava meio livre. No fim das contas, não voltou pra pista, teve que se contentar com largar em último. E aí a gente tem duas provas muito diferentes do Diogo, né? No sábado, ele se dá muito bem. É a primeira flag to flag dele na MotoGP, correndo com chuva, trocando de moto, e ele vai de 23º para 14º. Ontem, já com pista seca, sol forte, ele mesmo falando que não se sentiu confortável com o pneu traseiro na segunda parte da corrida, e aí não conseguiu ir além da 17ª posição. Ele até chegou a andar um pouco mais para frente, mas aí ultrapassado pelo Mir, pelo Miller. O que importa é, o Diogo passou pelo fim de semana, infelizmente é o primeiro desde que ele estreou sem pontuar, mas o que importa, na briga do novato do ano, mais uma vez ele termina na frente do Toprak. E como alento também um rendimento interessante do Zarco, especialmente na classificação, né? Então a gente vê que o maquinário pode dar alguma coisa para ele brigar daqui para frente, Felipe. Eu acho que foi um fim de semana mais discreto, né? Uma coisa que acabou sendo positiva é na hora que todo mundo começou a cair na chuva. Eu falei, porque o Diogo fica uma volta, ele faz parte da volta, né? Sim. E aí eu falei, putz, cara, essa é uma roubada. São coisas que não interferem no resultado, no ponto, mas assim, é aquela história da Fórmula 1 quando a gente vê GP da Austrália todo ano que tem novato. Primeiro ano, lá, Radiari, Bortoleto e tal, aquela coisa de sobreviver na chuva. Vide Kimi Antonelli, que tava mortão no primeiro ano, e acaba bem porque sobrevive na hora da chuva, né? Assim, na hora da chuva não só sobrevive e vai. O Diogo passou ali incólume, não que isso tenha gerado ponto nem nada, mas é um ponto. Um fato positivo. É um fato positivo, mas sem dúvida, de todos os fins de semana, acho que foi um pouquinho mais discreto. Fausto, Diogo Moreira aí, claro, mudando o foco agora para a próxima etapa, mas também é aquela questão, né? Angariando experiência em diferentes circunstâncias na MotoGP. Acho que sim, acho que, claro, não foi um fim de semana bom para o Diogo, mas ele tinha potencial. Ele tinha potencial e uma coisa que eu vi mais nítida e eu tinha dúvida em relação a isso, era o apoio do Zarco. O apoio do Zarco, que não parecia muito crível no início da convivência entre eles, né? Porque ele tem muito mais a aprender com o Zarco do que o Zarco com ele, né? E o Zarco puxou o Diogo, né? E o Diogo, quando caiu, ele vinha numa volta boa e vinha tendo o Zarco como referência. Então, o Zarco apoiá-lo a ponto de deixar ele estudar as linhas dele, isso já tinha acontecido na sexta-feira também, estudar o traçado dele e aproveitar a convivência, a experiência imensa. O Zarco podia ser pai do Diogo, né? E, infelizmente, por contas de circunstâncias, contratempos, acabou caindo e isso prejudicou na corrida de sábado. E muita gente perguntou, mas por que o Diogo não trocou de moto? E ele mesmo explicou ontem, né, na transmissão. Eu troquei porque foi a minha primeira corrida em flag to flag, né, podendo trocar de moto, e muitos pilotos também não trocaram e seria difícil para ele tomar uma decisão dessa, especialmente numa corrida curta, numa corrida longa, se acontece essa circunstância. Agora ele já tem essa primeira experiência que foi desfavorável, mas foi um aprendizado, e certamente ele vai pensar no que fazer. E o primeiro a parar, eu fiquei com a lista de paradas ontem, a gente conversou sobre isso no Papo Mundo Moto, todo mundo parou, né? Todo mundo parou. E o primeiro a parar foi o Brad Binder. Você vê o Binder, experiente como parou, botou o pneu de chuva, tinha possibilidade de vencer. Foi o primeiro a parar, anda bem na chuva, já venceu nessas condições anteriormente e caiu. Mesmo com pneu de chuva, ele caiu. Então, acho que é muito difícil você julgar, avaliar um desempenho de um piloto que completou 22 anos, quinta-feira passada. Parabéns para o Diogo, e ainda está amadurecendo. E a contrapartida dele com o Toprak tem melhorado. O Diogo também tem melhorado. O Diogo tem um apoio técnico no momento maior do que o Toprak, mas ambos são exímios pilotos. A salvada do fim de semana, talvez a salvada do ano, foi a do Toprak. Nossa foi, Senhora. Na pista molhada. Ele andou bem na pista molhada, fez o 6º tempo, né, no TL2, né, na pista molhada. Então, eles, ao longo da temporada, tanto um quanto o outro, sendo que o outro é muito mais experiente do que ele, falando no turco, né, vão evoluir e
não se machucou, tem corrida daqui a 2 semanas, vamos ver, tem tudo para acontecer, faltam 18 provas, a gente não tem 1/5 do campeonato, na semana passada a gente não tinha 1/7 do campeonato, então tem milhares de pontos a conquistar. Se o Diogo não conquistou esse fim de semana, no próximo ele pode conquistar, e foi assim que ele ganhou o título no ano passado, não sendo afoito, não se precipitando, não se expondo a risco excessivo, e no final do ano chegou com força, beneficiado em algumas circunstâncias, prejudicado por outras, mas chegou com força para tomar o título do Manu Gonzalez, que foi o que aconteceu, ele tomou o título do Gonzalez. Espero que ele chegue no fim do ano forte, pontuando cada vez mais, e que seja um aprendizado imenso para o ano seguinte, que para ele vai ser ainda mais importante. Sem dúvida. Agora, citamos inclusive a conquista do Diogo na Moto2, vale abordar as categorias suporte neste fim de semana do GP da Espanha, Gui. A única vitória não espanhola nesse domingo em Jerez foi na Moto2, vitória do Senna Agios, segunda vitória consecutiva dele. O Agios, que via de 2 corridas sem pontuar, 2 zeradas, ele vai para 2 vitórias consecutivas e com isso já é o vice-líder do campeonato. Manu Gonzalez ainda é o líder, foi o segundo colocado, e o Colin Wyer, que foi o pole position, completando o top 3. Manu Gonzalez tem 59,5 pontos, Senna Agios 50, e o Izan Guevara, que foi só o 7º nesse fim de semana, é o terceiro com 45. E na Moto3, Máximo Quilles vai fazendo aquilo que todo mundo esperava que ele fosse fazer, um domínio esse ano. Segunda vitória em 4 etapas, nas 4 etapas ele foi ao pódio, 2 vitórias e 2 segundos lugares. Em segundo lugar a gente teve o Adrian Fernandes, e em terceiro o Davi Munhoz, de volta aí depois de 2 etapas fora. O Quilles, de 100 pontos disputados, fez 90 deles, então tá liderando com tranquilidade. O Álvaro Carpe é o segundo com 53, 40 pontos de vantagem quase para o Máximo Quilles, e o Adrian Fernandes completando o top 3 com 49. Falso, as categorias de acesso aí também dando um show, Agios sendo o único não espanhol vencedor do domingo. Pois é, a Agios em grande fase, a Intact em grande fase, né? Colocou 3 motos no pódio, a do Davi Munhoz na Moto3 e as 2 na Moto2. Grande resultado para o australiano, que sonha na MotoGP, bicho. E sonha em deixar o Miller a pé, ocupar, tem que ter uma vaga para o australiano na MotoGP no ano que vem, e o Agios se capacita não só para isso, mas também para brigar pelo título mundial, porque a diferença é muito pequena, né? E o Gonzalez ele sente, né? Quando a gente sabe disso de perto, né? E espero que ele não venha com o mesmo discurso que vai ganhar porque é estrangeiro, né? Que não é espanhol. Mas grande atuação do Senna Agios, e acho que o campeonato está bastante aberto. O Guevara perdeu a vice-liderança, mas também é um piloto que está cotado para a MotoGP, e esse sonho da MotoGP pode terminar em pesadelo, né? Para muitos terminou em pesadelo, como para o Sérgio Garcia, para o Joe Roberts, para o Sam Lois, para muitos terminou em pesadelo, para o próprio Gonzalez, para o Celestino Vietti. Aí você testa a MotoGP e volta para a Moto2, o próprio Eric Granado testou a MotoGP, e isso quando você não concretiza, é um desapontamento imenso. Mas o momento é do Agios, o momento é da Kalex, que conseguiu bater a Honda em número de vitórias na classe intermediária, o que não é pouco, né? Chassi alemão, tudo caro, né? Ontem a gente estava conversando sobre os custos são muito caros nas 3 categorias, mas o momento é do Agios. E na Moto2, vamos ver o que vai acontecer na França. O Manu precisa reagir, porque a vantagem do Manu, ele foi muito prejudicado pela corrida ter valido metade, né, da pontuação lá na Tailândia, mas como para a MotoGP, ou menos do que a MotoGP, mas ainda são muitos pontos, né, são 18 grandes prêmios, quase 2.000 pontos de vitória, fora os outros atribuídos aos 15 primeiros. E na Moto3, o Max Quilles, o que dizer do Max Quilles? Ele liderou todas as sessões, todas. Está sumindo, está andando muito bem, empresariado pelo Marc Marques, treina com o Marc Marques. Aí ontem eu perguntei para o meu interlocutor, que é o Nico Ferreira, que mora na Espanha, conhece essa turma toda, vem cá, mas o Quilles tem grana? Porque quando você tem recursos, né, você facilita a tua entrada, né? Tem, porque o Marques é o empresário dele, o Marc, né? O Marc, de que maneira empresaria? Não,
eles treinam juntos, o Marques dá muitas orientações para ele é super ativo, mas conseguiu uma caminhada. Por exemplo, o Alonso, que ontem chegou em quarto, os quartos colocados foram mal reverenciados, porque chegar em quarto é muito ruim, né? Martins chegou em quarto, na Moto 3 o Morelli chegou em quarto, saiu da última curva em primeiro e chegou em quarto, e na Moto 2 o Alonso chegou em quarto. Aí o Alonso e o Olgado são os top candidatos para ir para a MotoGP, sendo que o Alonso não tem os recursos financeiros que tem o Olgado não tem os recursos financeiros que tem o Alonso. O Alonso tem uma família próspera e isso ajuda muito, ajudou demais o Mike Haywood. O Mike Haywood chegava nas pistas de Rolls Royce. Então, isso é uma vantagem extra-pista, mas é uma vantagem. Então, acho que o Kyrgios tem uma carreira imensa pela frente, é o franquíssimo favorito. Se tem um favorito para 2026, é o Máximo Kyrgios na Moto 3, e queria ressaltar também a terceira colocação do Davi Munhoz, porque o Dani Munhoz é o sucessor do Diogo Moreira na Moto 2, do Davi Munhoz, que fez 6 operações, quebrou o fêmur no ano passado, fez 6 operações, contaminou, teve uma série de dificuldades e conseguiu no seu retorno, ele nem sabia se ia conseguir passar no exame médico, passou no exame médico e foi para o pódio. E é um piloto que, se deixar embalar, pode ser o adversário principal, se não cair de novo, porque cai, assim como o Adriano Fernandes cai bastante, pode ser um adversário para o Max Kyrgios. Mas se há um franco favorito em 2026, é o Máximo Kyrgios da Espanha. Boa, a gente fica de olho aí nos destaques de Moto 2 e Moto 3, acompanhando, claro, sempre a MotoGP, a classe rainha, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente vai falar de off-road aqui, destaque nacional, inclusive, mas neste momento queria me despedir de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, nosso comentarista aqui no podcast. Hoje o programa rendeu, hein, Felipe? Foi demais. Um abraço ao Fausto, você, Carlos, ao Gui, ao fã do podcast. Semana que vem tem mais. Então, roda a vinheta, porque vamos falar de motocross aqui no podcast nesse instante. Hora de falar do brasileiro de motocross que fez nesse fim de semana a segunda etapa da temporada 2026 em Ponta Grossa, no Paraná. Vamos então classe por classe, começando com a MX1, mais uma vitória de Enzo Lopes, mas olha só quem ficou com a segunda posição. Glenn Coldenhoff foi o segundo na geral da etapa e venceu pela primeira vez uma bateria aqui no brasileiro de motocross. O Guilherme Bresolin completou o top 3. Então, olhando para a classificação do campeonato, Enzo Lopes está na liderança, 94 pontos, Vitor Borba é o segundo com 70 e o Glenn Coldenhoff já está chegando aí com 68. Na MX2, segunda vitória na temporada para o Salvador Pérez, o Henrique Renica foi o segundo e o Pietro Piroli completou o pódio. O Salvador Pérez, de 100 pontos disputados, fez todos os 100, Pietro Piroli tem segundo com 84 e o Renica é o terceiro com 82. E na MX2 Júnior, César Aponte levou a melhor, Cauã Vieira e Arthur Gomes no top 3. O César está na liderança, 70 pontos, contra 56 do Juan Felipe e 48 do Gabriel Cirino. Fausto, Ponta Grossa com boas disputas e a primeira vitória de Glenn Coldenhoff aqui em território brasileiro. É verdade, foi uma super prova lá em Ponta Grossa, no Paraná, apenas a chuva, né? Choveu, mas como choveu no domingo, né? Dia das disputas principais, e isso afetou bastante o desempenho dos pilotos. Estava muito difícil, a MX2 Júnior teve que ser suspensa, a gente teve muitas dificuldades. Na corrida 1, o Fábio Santos saiu o Coldenhoff na frente, o Fabinho passou e eles ficaram brigando entre si, e o Coldenhoff foi tentar passar o Fabinho e acabou caindo, terminou na 7ª colocação. O Enzo Lopes fez uma segunda posição e a vitória foi do Van Horebeck, né? O Jeremy Van Horebeck. E na segunda prova, aí o Coldenhoff saiu muito bem, o Fabinho ficou para trás, o Enzo acompanhou enquanto pôde, mas o piloto da Holanda estava andando muito forte. O Horebeck acabou desistindo, teve um problema mecânico, vários pilotos enfrentaram problemas mecânicos na lama pesada, e essa segunda corrida, a MX Elite, ela reúne a 250 e a 450 com classificação em separado, né? Então, na soma dos resultados,
os 2 segundos lugares do Enzo deram a ele a vitória e deram a ele e mantiveram o piloto na liderança do campeonato, o piloto brasileiro, e agora a gente tem o Coldenhoff já subindo para terceiro, o Vitor Borba na segunda posição, grande resultado para ele, e na MX2 o Salvador Pérez está invicto, né? Tá andando muito bem e ele é hispano-brasileiro, né? Tivemos grandes disputas nessas categorias, o Pietro Piroli também foi bem, o Henrique Hennigan andou forte, muitos problemas mecânicos, dificuldades para a manutenção das motos em cima de tanta lama, e quando você cai é complicado para levantar a moto, pesa 1 tonelada, o esforço é muito grande, mas foi uma grande prova. E na MXF, a liderança do campeonato é a Luana Neves, com 50 pontos, e a Alicia Sagai vem em segundo com 44 pontos. E tem corrida já esse fim de semana em Castro, no Paraná. Então, o campeonato prossegue frenético. Vamos ver como é que vai ser esse duelo, nacionais contra estrangeiros, e em várias categorias. E tomara que seja um fim de semana ensolarado dessa vez. E para quem não sabe, Castro é do lado de Ponta Grossa, então basicamente uma rodada dupla ali. Mas agora, vamos ouvir um pouquinho de Glenn Coldenhoff falando sobre o fim de semana dele no Brasileiro de Motocross. Roda aí. We just finished here, round 2, Ponta Grossa. It was a positive day. Was fasted in time practice, and then I had a crash in first moto in first lap. Was a tough one, 7 and 1. For second overall. It's good to get the moto win. It's not the overall yet, but at least we're making steps. Going to improve again next week, and looking forward to Castro. Esse foi o grande Glenn Coldenhoff, que já volta para a pista nesse fim de semana. E lá em Ponta Grossa, no último fim de semana, tivemos também na programação do Brasileiro de Motocross a segunda etapa da temporada 2026 da IMS YZ 125 Blue Crew Cup, a classe da Yamaha de formação de uma nova geração de talentos do mundo do off-road. Olhando para o resultado da etapa, vitória do Everton Silveira, com o Miguel Kurtz em segundo e o Enzo Fialho em terceiro. Na classificação do campeonato, Vitor Hugo assume a liderança, 60 pontos contra 55 do Everton e 42 do Pedro Guilherme, YZ, que volta só em 24 de maio na etapa de Cuiabá. Fausto, independente de tudo, é muito bom a gente ver essa molecada tendo uma boa porta de entrada, de formação dentro do mundo do off-road, para a gente cada vez mais ter esses jovens talentos brilhando aqui dentro e lá fora. Também acho, e assim, é o reduto da Dois Tempos, né? A Copa YZ, que tem só jovens talentosos disputando, vale vaga na MX2 Júnior, vale vaga na Copa YZ, no Motocross das Nações. Então, e tem o som e o aroma das Dois Tempos, é sempre muito bacana. É uma moto que dá pouca manutenção e dá muita diversão. Então, sou fã dessa categoria YZ e torço para que os garotos se desenvolvam e que na próxima etapa cheguem ainda melhor preparados para a gente ver disputas intensas até a bandeirada de chegada. É isso aí, a gente sempre traz a manifestação da galera sempre que possível, e agora a gente segue aí no mundo do cross, fazendo um cross entre motos e futebol americano, é isso mesmo, Guilherme? Piada ruim, hein? Trocadilho do carilho, como dizem os jornalistas da velha guarda. Mas é isso aí, vamos falar de AMA Supercross, porque tá chegando a grande final da temporada 2026. Esse último fim de semana tivemos a antepenúltima etapa lá na Filadélfia, no Lincoln Financial, que é a casa do Philadelphia Eagles. Carlos falou, né, o cross com o futebol americano, a casa de um dos principais times da NFL. Na 450 SX, troca de liderança a 2 etapas do fim. Ken Roczen tá numa temporada maravilhosa, é a 5ª vitória dele, sendo 4 nas últimas 5 etapas e um total de 11 pódios em 15 etapas disputadas. Que ano do piloto alemão! O Cooper Webb fez o seu 3º P2 consecutivo e o Hunter Lawrence completou o pódio com os resultados. Temos agora Ken Roczen na liderança, 310 pontos contra 306 do Hunter Lawrence e o Cooper Webb com 286. E na 250 SX Leste, a penúltima etapa da temporada,
Temos um campeão, Cole Davis venceu pela 5ª vez no ano e com isso já levou o título de forma antecipada. São 8 top 3 consecutivos para o Davis em 9 etapas disputadas, então também um ano fantástico do piloto da Nova Zelândia. O Daxton Bennick foi o segundo e o Seth Hammaker completando o pódio. Cole Davis, campeão com 206 pontos, o Seth Hammaker 180 e o Daxton Bennick 160. O Cole Davis já é campeão antecipado, por quê? Mesmo faltando 2 etapas, semana que vem, na penúltima etapa em Denver, temos a 250 SX Oeste. E na última etapa, na semana seguinte, aí sim, temos as duas classes, as duas costas, né? Leste e Oeste andando junto. Mas na 450 o pau Tá comendo, torando né? ali, Fausto. E essa é a graça, né? 250 tá com os campeões definidos, mas a 450 tá uma delícia de acompanhar. Pô, espetacular. A 450 tá incrível. A 250 é um feudo da Yamaha, da Star Racing Yamaha, ganhando tudo, ganhando com o Digan, ganhando com o Davis e ganhando merecidamente. A moto está voando. As 450, às vezes, tem dificuldade para acompanhar a 250. Mas o grande contratempo do fim de semana foi o clima, né? A gente tinha falado aqui, 95% de chance de chuva. Pô, vai chover, né? Choveu a barbaridade. Choveu muito. E a pista ficou bastante degradada. E nessas condições, e não era Triple Crown, então só tinha uma final. Você tem que largar na frente. Porque se não largar na frente, é pedrada, é lama, é muita dificuldade. E o Roczen não largou na frente, né? O Pega ficou entre o Webb e o Hunter Lawrence, e o Roczen veio em terceiro, passou lindamente. E o Roczen ainda tem um agravante: se deixar morrer, se deixar a moto apagar, não tem partida elétrica, tem que quicar na lama com o pedal de kick enlameado, a bota idem e tudo mais, e as costelas estavam tão difíceis que eles faziam, como os pilotos falam, minhocando, né? Faziam subindo e descendo, não dava para emendar nenhuma costela, não dava para fazer nada, era muito difícil, era complicado emendar o salto da chegada. Então, os pilotos tiveram imensa dificuldade, porém, o Roczen está acostumado com esse tipo de situação, né? Porque ele e o Prado, né? Que também tem experiência de mundial. Então, na Europa, chove bem mais, eles estão acostumados, e o Roczen fez uma corrida, mais uma vez, fantástica, né? E virou o jogo, porque o Hunter, tentando passar o Cooper Webb, acabou caindo, ficou na terceira posição, e agora são 4 pontos de vantagem para o alemão, né? Tivemos o neozelandês vencendo, como escreveu o Guilherme, de goleada, né? Vencendo com total merecimento, mas o campeonato ainda indefinido, faltando 2 etapas. É uma pena que o Tomac não esteja bem, né? Acho que não vai alinhar, porque a próxima etapa é na casa dele, no Colorado, e como o Guilherme explicou, vai ser a 250 Oeste, que também já tem seu campeão, que é o Hayden Digan. E o Seth Hammaker, ele tenta acompanhar o Cole Davis, mas ele cai demais, né? Ele cai em todas, e isso não ajuda em nada na pontuação. Parabéns para o Roczen, que depois de 11 operações no braço e tudo mais, se superou e pode chegar ao sonhado título no AMA Supercross. Eu estou abertamente torcendo, e eu acho que todos, inclusive os americanos, estão torcendo para o alemão nessa situação. O Webb tem chance menor, mas tem chance remota ainda de virar esse jogo, dependendo de insucessos dos adversários. Mas o pega está entre Alemanha e Austrália, em terras norte-americanas. Vai ser uma grande festa no fim de semana que vem, no sábado à noite, lá em Denver. Estou na contagem regressiva. É isso aí, expectativa boa para os momentos finais aí da temporada. Agora vamos abordar o que está por vir no motociclismo no próximo fim de semana, Gui. Afinal, tem um mundial de altíssimo nível pra galera acompanhar aí nos próximos dias. MotoGP de folga nesse fim de semana, mas para compensar tem Mundial de Superbike, etapa de Balaton Park na Hungria. Já falamos disso um pouquinho semana passada. Vamos ter o Mundial de Superbike, que Nicolo Bulega tá
dominando, né? Falar que tá dominando, na verdade, nem começa a descrever. O cara fez 100% dos pontos em jogo até agora, 9 vitórias, 3 pole positions e deve continuar seu reinado de terror nesse fim de semana lá na Hungria, que também teremos o Mundial de Super Sport, o Mundial Feminino e a abertura da temporada do Mundial de Yamaha R3, com a presença de 3 brasileiros, o Ayman Bocanegra, o Léo Marques e o Heitor Santana. Fausto, o que esperar de Balaton Park esse fim de semana? E dos brasileiros na R3, lembrando, não temos Turquinho Júnior no Mundial de Sport Bike, só na outra etapa. Pois é, esperamos uma grande atuação, são pilotos que já têm experiência internacional, que já conquistaram resultados importantes, que já subiram ao pódio, então, e as motos são iguais, né? Então, isso vai ajudar bastante. Balaton Park é uma pista travadinha, né? 4 km, 4.075 metros, 10 curvas para a esquerda, bom para o Mark Marques, 7 para a direita, reta de 665 metros, largura de 12 metros. O Bulega, além das 9 vitórias, né, o Guilherme, ele tem 13 corridas consecutivas vencidas, empatando com o Toprak Razgatlioglu, que fez isso 2 vezes. Né? O Toprak Razgatlioglu fez isso 2 vezes. Além desse registro incrível, ele tem 22 pódios seguidos. O Toprak tem 25. Ele pode chegar, tem tudo para chegar. Já pode chegar esse fim de semana. Outro que tem 25 pódios seguidos é o Colin Edwards, que foi campeão mundial do Superbike, foi companheiro do Valentino Rossi muito tempo na equipe Yamaha, e o filho do Colin Edwards está correndo no AMA Supercross, o filho na categoria Next, né? Então, assim, filho de peixe, peixinho né? Então, lembrando que no ano passado o Bulega não pontuou, escolheu um pneu errado. Dessa vez eu acho que ele tem uma grande chance de chegar nessa marca do Toprak de 15 vitórias, a marca do Toprak, que foi conquistada 2 vezes. Na Super Sport o couro tá demais. Se na Superbike, sumindo, né? O Bulega tem 63 pontos de vantagem, se eu não estou enganado, de vantagem para o segundo colocado, o Lecuona, companheiro dele de Ducati, com o San Luis em terceiro. Mas na Super Sport, o Jaume Maziar, campeão do mundo de Moto3, lidera com 106 pontos. O Albert Arenas, campeão do mundo de Moto3 também, tem 105 pontos. E esse pega entre Ducati V2 e Yamaha R9, com Felipe Ottel também de Ducati na terceira colocação. Na Sport Bike, a gente tem o Davi Salvador com 69 pontos, mas aí a Sport Bike não corre lá. E no feminino que corre lá, Maria Herrera tem 90 pontos contra 77 da Beatriz Neila, e a italiana Roberta Ponziani é a terceira colocada. Então, esperamos, grande pega lá. E eu tive a curiosidade de ver a melhor volta o recorde da pista na Superbike é do Bulega, 1:38.357. Aí eu comparei com o recorde da pista na MotoGP, que é 1:36.518, motos de cilindradas iguais, que vão ser diferentes no ano que vem. De quem é o recorde na MotoGP? Mark Marques, né? Mas deixando sobre Balaton Park, de quem é o recorde da Moto2? Essa é boa. De quem é o recorde da Moto2? Diogo Moreira Nascimento, com um tempo muito bom, 1:40.380, né? Um tempo muito bom do Diogo Moreira, que é o recordista na Moto2, na pista onde a Superbike vai andar esse fim de semana. Que seja uma corrida excelente, muito boa para todos, no asfalto, na terra, nos Estados Unidos, no Paraná e também na Hungria. É isso, e a gente vai trazer todos os destaques na edição da semana que vem do Podcast. Aliás, trazer um comentário do último programa em que recebemos Hamilton Rodrigues, narrador da MotoGP, nas transmissões aí dos canais ESPN junto ao Fausto Macieira. O Renato Consolmagno mandou o seguinte: segunda-feira sem Podcast é um vazio. Cheers. Então, e não é porque era véspera de feriado que não ia ter podcast. Exatamente, e teremos mais um podcast depois do próximo feriado. É segunda-feira pós-feriado, no caso, o próximo programa, mas a gente traz aqui para você melhor debate, análise e as informações todas do motociclismo em todos os terrenos. Guilherme, obrigado por mais um programa. Valeu, gente. Até semana que vem. Fiquem de olho, porque não tem MotoGP, mas o mercado tá pegando fogo. A gente tá na expectativa aí de talvez finalmente a gente ter as confirmações do mercado. Afinal, a dança das cadeiras promete pro próximo ano. Fausto Macieira, muitíssimo obrigado, um abraço.
Abraço para você, Carlos, para o Guilherme, para todos que estão nos assistindo. E, pois é, só estou aguardando o diário oficial, né? Essas represagens das transferências estão todas alinhadas, só falta abrir a comporta para a gente ter um furacão de comunicados oficiais. É isso que eu espero o mais rápido possível. Valeu, rapaziada, boa semana, aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, galera. Já senta o dedo no like aqui no podcast, manda pra galera que ouve ou nos assiste e que gosta de esporte a motor também. O motociclismo aqui sempre em destaque. A gente se vê na segunda-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau.